Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 15ª aula do curso de Injeção Eletrônica Diesel Common Rail. Nessa aula nós vamos falar sobre o sensor de pressão do turbo, sensor de pressão da turbina e sensor de temperatura do ar conjugado. São dois sensores em um. Segue a vinheta. Fala mais baixo aí, gente! Mais baixo um pouquinho. Esse sensor é um sensor conjugado, são dois sensores em um. A primeira função dele é avisar para a central quanto está a temperatura do ar ou do oxigênio que está entrando para dentro do motor. Essa informação ela é muito importante, porque dependendo da temperatura tem que jogar uma quantidade maior ou menor de óleo dentro do motor, né? Tem que ser um débito maior ou menor pelo bico injetor. Quem define isso é a central, através também dessa informação. E a outra função dele, que é a mais importante, creio eu, é avisar a central quanto que a turbina está enviando de pressão de oxigênio para dentro do motor. Então, quanto que está a pressão da turbina. Então, ele é diferente do sensor que às vezes, se você já mexe com carro ciclo Otto, né, gasolina, flex, você conhece o sensor MAP, que é um sensor de depressão. Ele mede quanto que o motor está aspirando de oxigênio e com isso ele avisa a central quanto que o motor está aspirando. Nesse caso ele é o contrário, ele é um sensor positivo, porque o turbo ele empurra o oxigênio. No caso do carro que é aspirado, o motor aspira. Então existe o que? Existe vácuo, né? Ele succiona. Tanto é que você coloca a mão ali no corpo de borboleta, a tua mão chega a ser puxada. E no caso da turbina, não. A turbina ela faz o efeito contrário. Lógico, a hora que ela começa a funcionar. Até ela não funcionar, até ela não está atuando, o motor também está aspirando. A partir do momento que ela entra em funcionamento, aí ele começa a empurrar o oxigênio. E aí é onde entra o sensor de pressão do turbo. Vamos entender a ligação elétrica dele, aí depois nós vamos lá no motor e aí eu vou ensinar para vocês como que você vai fazer o teste desse componente. Então vamos colocar aqui, ó, sensor de pressão e temperatura do ar, tá? Então esse sensor ele vai ter aqui, ó, 4 fios. 1, 2, 3, 4. E aqui ele vai ligado na central. ECU, tá? Então vamos fazer a ligação aqui, ó. Quatro pinos. A gente tem que entender o seguinte, que esse sensor ele tem uma alimentação, ele tem que ter uma alimentação para ele poder trabalhar, para ele poder funcionar. Então ele vai ter o que? Ele vai ter uma alimentação de 5 volts e uma alimentação negativa. Então, se caso você pegar um dia o scanner e passar na caminhonete e falar lá, sensor de pressão do turbo, não plausível, ou mau funcionamento, ou sei lá, algum problema que der lá, o que você vai fazer antes de você trocar esse componente? Você vai fazer o que? Você vai vir aqui, em dois desses 4 fios, tá? Não importa qual, em 2 fios vai ter que ter aqui, ó, ele está conectado tudo bonitinho. Um tem que dar 5 volts e o outro tem que estar negativo. Se tiver acontecendo isso, a chance do defeito ser no componente é bem maior. Agora, se tiver faltando essa alimentação, aí você não vai poder trocar o componente. Se você trocar, vai dar defeito no outro. Aí você tem que ver as ligações elétricas, né? Por que está faltando 5 volts? Esse 5 volts está saindo da central? Qual o pino que manda os 5 volts para a central? Aí para isso você vai precisar de quem? Você vai precisar do nosso amigo aqui, apostila.
certo? E essa apostila, se você está fazendo a 15ª aula comigo, é porque eu acredito que você já deve ter feito as outras aulas, já deve ter baixado essa apostila e está com você. Se caso essa for a sua primeira aula que está fazendo com a gente, você vem aqui no link na descrição do vídeo, clica, você vai... caiu aqui. Você vai receber um e-mail, nesse e-mail já vai estar lá o acesso para você baixar essa apostila. Abaixa, tenha ela com você, porque além do treinamento, ela tem um monte de informação técnica do motor que a gente está fazendo o nosso trabalho, quando a gente está fazendo o nosso curso, tá? Mas vamos lá. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter o sinal de temperatura do ar e eu vou ter o sinal de pressão do turbo, tá? Então eu vou ter dois sinais. Esses sinais aqui, a gente pode ver ele tanto pelo scanner quanto pela caneta de polaridade, ou também pelo osciloscópio. Mas como é um sinal linear, tá? Helicóptero. Está passando no helicóptero. Descobriram você, Rafa. Vieram te buscar. Ou é um trator cortando grama? É uma moto. É uma moto. Uma moto cortando giro. Uma moto cortando giro. Mas é assim mesmo, gente. É incrível. A gente falar que vai começar a gravar, começa a cortar grama, começa a passar moto de trilha aqui na frente que nunca passou. Começa o cara a quebrar uma parede, começa a chover, né? Que essa aula, vai 2 dias que eu estou tentando fazer essa aula, não consigo, tá chovendo, não para de chover 1 minuto. Mas deixa chover, tá precisando de chuva, né? Depois falta água aí, o povo vai ficar bravo comigo, né? Não pode. Então, não é no nosso tempo, né? No tempo que a gente pode. Mas vamos lá. Então aqui, sinal de temperatura do ar e sinal de pressão do turbo. Existem algumas identificações que a gente tem que ficar meio atento, tá? Quando a gente vai fazer o diagnóstico. Então, vamos supor que você passou o scanner e o scanner te deu o código de sensor de pressão do turbo e temperatura do ar. O que fazer daqui para frente, né? Não é você chegar lá e trocar o componente, a gente tem que ir lá e fazer algumas análises. Medir essas alimentações, medir esses sinais, e é o que a gente vai fazer agora, e eu vou dar algumas dicas bem interessantes. Então, fica até o final dessa aula, que eu acredito que vai ajudar muito você, que mexe com caminhão, com caminhonete, e que mexe com carro e ainda não mexe com caminhão e caminhonete. Vamos lá? Aqui então está o sensor de pressão do turbo e temperatura do ar. Você vai ver que ele vai ligado nesse flange aqui, que vai ligado ao coletor de admissão, e essa flange vai ligada a uma mangueira, que está ligado aqui no intercooler, tá? Que vai perto do radiador, certo? Esse intercooler aqui é para esfriar o oxigênio, e aqui esse intercooler vai ligado aqui na parte da admissão da turbina, a parte que dá a pressão. Tá? Essa parte aqui da turbina que está sem mangueira é onde vai ligado no filtro de ar, e aqui do lado tem a parte do que vai ligado ao escapamento, correto? Quando o motor entra em funcionamento, o gás de escapamento passa aqui pelo eixo rotor da parte da turbina de escape, fazendo um movimento circular. Esse movimento é transmitido através de um eixo, aonde tem um outro rotor aqui dentro dessa parte da admissão, que faz a pressão do oxigênio. Então o oxigênio entra por aqui, ele, com esse movimento circular das aletas desse rotor, vai criar uma pressão positiva. Essa pressão vai para frente. E essa pressão aqui que é gerada na turbina, que o sensor de pressão do turbo vai medir, tá? Na aula 16 eu vou falar para vocês sobre a atuação da turbina. Então nessa aqui a gente vai só ver como que a gente mede essa pressão desse componente. Mas vamos entender o seguinte: eu disse a vocês o seguinte, que nós passamos o scanner e no scanner deu o sensor de pressão do turbo. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer os testes antes de substituir ele. E é isso que a gente vai fazer. Para fazer esse teste, nós vamos usar essa caneta de polaridade aqui, ó. A caneta Flex Test Advanced. Ela é tão novinha que ela está até com a película aqui. Eu vou tirar a película dela. Agora ficou melhor.
Então eu vou ligar ela na bateria do veículo. Pronto. Ela está ligada. Eu vou ligar a chave do motor e eu vou conferir aquilo que eu disse a vocês. Para ficar uma visualização melhor, eu vou usar uma agulhinha, senão vocês não vão conseguir enxergar. Então aqui está o sensor, aqui está a agulhinha e a nossa caneta já está aqui já. São 4 fios, como eu disse a vocês. Então eu vou colocar aqui no primeiro fio, só para a gente ver o que tem. E eu vou medir aqui, o primeiro fio eu vou ter negativo. A chave do veículo já está ligada. Então o negativo eu já tenho. Vamos ver o segundo fio. O segundo fio eu tenho 3,1 volts. Isso aqui já é um sinal. Sinal de quem? Daqui a pouco a gente vê. Pode ser do turbo ou pode ser a temperatura do ar. O terceiro fio... não encaixou bem. O terceiro fio é o meu 5 volts. Deixa eu ver qual que é o número desses... É isso mesmo. Então o terceiro fio é o 5 volts. Então a gente vai entender o quê? Que no pino 3 aqui do sensor é 5 volts e o pino 1 é negativo. Então ele tem alimentação. Se não tivesse alimentação, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no módulo, no pino respectivo daqui, que você tem aí na sua apostila, e ver se esse sinal está saindo lá do módulo, tá? Nas outras aulas eu ensinei como é que faz esse teste, ok? É só você assistir se você tiver dúvida na hora de fazer a medição de continuidade dos fios. Mas vamos lá. E esse quarto fio aqui que faltou, ele está me dando 1,7 volts. Beleza. Eu vou remover ele aqui agora, gente. Deixa eu deixar isso aqui. Vou remover ele só para mostrar um detalhe para vocês. Ok. Então vamos lá, gente, Aqui na ponta eu tenho o sensor de temperatura do ar, tá? E a parte da pressão fica lá dentro. Então na ponta tem o sensor e lá dentro, aqui dentro tem o diafragma, que conforme vai dar pressão ele vai se movimentar, né? Ele faz um papel de stick puxa, e nesse stick puxa tem um sensor que vai informar qual que é a tensão que está gerando, e nessa tensão a central sabe quanto que tem de pressão na turbina para ela poder fazer os controles de injeção no motor. Tá, mas vamos lá. Como que eu faço para saber se está funcionando esse componente? Primeiro, aqui ele está me dando 3,1 volts, tá? Esse sinal aqui é o sinal do sensor de temperatura do ar, tá? Tá, mas e agora? Como é que eu sei se ele está funcionando ou não? Pra você ter uma ideia, hoje aqui nós estamos em mais ou menos 20 graus, 21 graus, aqui em Maringá. E com essa temperatura, ele está me dando 3,1 volts, tá? Então, o que acontece? Se eu vim aqui e der um calor de longe, para não estragar ele, lógico, né? E só dar um calor aqui, eu já vou conseguir saber se ele está funcionando ou não, tá? Então, é isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou pegar um isqueiro. E eu vou dar um calor aqui, só para ver se ele está funcionando. Eu vou colocar a caneta aqui, Opa. Lá, coloquei a caneta aqui. Opa, tá lá. E eu vou dar um calor de longe, gente, por favor. Vamos ver se vai mexer. Olha lá, você vai ver que já começa. Quanto maior a temperatura, menor é a tensão. E aqui eu já vi que ele está funcionando. Então o sensor está ok, tá? Não vai meter fogo aqui no sensor que você vai destruir ele, tá bom? É só para fazer um teste rápido isso aqui.
Outra coisa que acontece muito, principalmente quando está com algum problema de motor ou turbina, aqui fica cheio de óleo. Então, às vezes, você tirando ele, fazendo uma limpeza, não jogando dentro do óleo diesel também, né? Só dando uma limpada aqui, às vezes ele volta a funcionar, ok? Agora a gente precisa testar a pressão. Então, vamos voltar ele aqui por dentro. Ok, e agora eu vou colocar aqui a minha caneta. Ó, coloquei a minha caneta aqui, tá dando 1,7 volts. Ah, beleza, agora como é que eu faço para alterar, para eu saber se o sensor está oscilando ou não está oscilando? Bem, gente, para esse teste é interessante a gente, como é um motor, é interessante a gente fazer o que? A gente está com ele em movimento com o scanner ligado, porque o scanner ele vai me dar também essa informação. Para você fazer isso aqui com ele parado, o que a gente faz? A gente dá partida no motor e dá umas aceleradas para ver se vai gerar um pouquinho de pressão. Não vai gerar muito, por quê? Porque o motor está parado, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Dá uma olhada aqui que eu fiz aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui uma flange que eu mandei fazer e eu coloquei aqui um manômetro, tá? Para quê? Para mim saber quanto que é a pressão que a turbina está jogando para dentro do motor, quanto de pressão. Porém, quando a gente acelera aqui no acelerador, quando eu acelero aqui o motor, o que acontece? A central, ela sabe que está sem carga. E quando ela está sem carga, ela fica limitando o funcionamento da turbina a todo momento. Porque a válvula de alívio da turbina existe um comando elétrico, um comando eletrônico. Então a gente consegue ver ele atuar, porém, às vezes você não consegue entender muito bem. Então você consegue ver ele funcionar, só que você vai ver numa escala bem pequena com o motor parado. Aí se eu andar com o veículo e der carga, aí ali vai oscilar bastante. Por que eu falei para você usar o scanner e não a caneta de polaridade? Porque você vai estar em movimento. Às vezes o scanner está lá dentro, na tomada OBD você consegue visualizar melhor. Se caso você ficar com dúvida, você liga um fiozinho aqui, leva para dentro do motor para você poder fazer esse teste também, tá? E esse manômetro, o certo também é você fazer o quê? Pegar essa mangueira aqui, colar ele no vidro do veículo, né? Para você também ver quanto está a pressão da turbina, ok? Bom, então eu vou dar uma partida no motor para a gente ver se ele vai gerar alguma coisa. Esse manômetro aqui, gente, é um manômetro digital, tá? Um manômetro da Eletrotécnica SAC. Eu gosto bastante dele, porém ele, achei do coitado tão velho que ele já está dando 0,1. Então ele está meio descalibrado, eu tinha que mandar para lá, mas não enviei. Então todo o valor que der aqui a gente vai desconsiderar 0,1, ok? Eu já sei que ele está funcionando. Tem que pegar a caneta e ele junto? Dá pra pegar. Pode ser. Só tô perguntando. Uhum. Então vamos dar partida. Você viu, gente? Então, conforme a turbina entrou em funcionamento, eu dou aquela acelerada, ele dá aquela segurada, ele gera, mas está gerando bem pouquinho, gerou 0,1 bar de pressão, porque o motor está parado. Se o motor tivesse em movimento, essa pressão pode chegar até, no caso desse motor aqui, até próximo de 1 kg de pressão. Então é uma pressão bem bacana, né? Não é uma pressão baixinha, não. E essa pressão faz toda a diferença no funcionamento do motor. Então os testes para esse componente é esse. Outro detalhe, quando você pegar esse componente no scanner, dando defeito no sensor de pressão da turbina, que você vai passar lá, o sensor de pressão do turbo está com mau funcionamento. Gente, se tiver qualquer dessas mangueiras estourada, ou se tiver com um intercooler com defeito, tá? A central ela não consegue enxergar que as mangueiras do intercooler estão com problema. Ela vai falar o quê? Ela vai falar que o defeito está no sensor.
Ou está no sensor, que ele não está medindo a pressão, ou o defeito está no débito de óleo, está faltando óleo. Ele pode falar que o defeito está na bomba de alta. Pode falar que o defeito está nos bicos injetores. Então, assim, esse teste ele é muito importante. Então, pegou um motor, pegou um carro, um caminhão, uma caminhonete e deu lá sensor de pressão do turbo e bomba de alta ou bico injetor, não vai sair trocando. Vem aqui e faz toda essa análise, põe o manômetro, anda com o veículo, vê se está gerando pressão de turbina, tá? Vê se isso está acontecendo. Lógico, você consegue ver tanto por aqui quanto pelo sensor de pressão, porque quanto mais pressão dá aqui, mais ele oscila a sua tensão. Então você consegue fazer essa dosagem também. Mas é bacana você ter essa flange aqui e colocar o manômetro para você ter certeza absoluta. Beleza, gente? Então, assim, esse foi o nosso teste do sensor de pressão do turbo e sensor de temperatura do ar, da nossa 15ª aula do curso de injeção eletrônica Camon-Reio da mecânica avançada. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, faça seus comentários e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Lembrando que avise seus amigos sobre as nossas aulas e sobre o nosso canal. Espero ter ajudado vocês bastante, beleza? Até a 16ª aula!